Eu sou a professora Karen Cristina, dou aula para os cursos de Biologia e de Medicina aqui na FAG, entre alguns outros cursos também. E eu vim contar um pouquinho da minha experiência sobre as aulas online, durante esse período de pandemia. Primeiro que foi um desafio, eu acho que para todos os professores, mudar assim drasticamente das nossas aulas presenciais para essas aulas online, onde tudo era novo, as tecnologias eram novas para a maioria de nós, né? Tivemos que aprender várias plataformas, tivemos que reestruturar toda a nossa casa com monitores e microfones e fundos e tudo mais, né? Então foi um desafio para começar desde aí. Depois, o desafio de como será que está sendo minha aula? Será que os alunos estão entendendo? Será que eles não estão tendo dúvida? Por que será que eles não perguntam? Né? Porque muitos alunos perguntavam, lógico, mas é bem diferente da interação que a gente tem em sala de aula. Né? E eu, pessoalmente, senti muita falta dessa interação em sala de aula. Mas, no fim, tudo deu certo. Né? Tivemos que nos adaptar, mas conseguimos fazer utilizar de bastante metodologias para tentar tornar essas aulas online o mais semelhantes possíveis às aulas ministradas presencialmente. Uma das estratégias foi a gravação e a disponibilização dessas aulas para esses alunos, para que, caso eles ficassem com problema de internet, caso alguma coisa acontecesse, né, algum imprevisto, eles poderiam ter acesso a essa aula depois. Um dos problemas foi conseguir uma conexão com esses alunos nessa distância. Então, inclusive, conversando com um outro professor, né, ele teve a ideia, eu adorei e vou dizer que copiei dele também, eu acredito que ele vai estar contando para vocês aqui também, foi o uso das músicas no começo, no final da aula, que isso aproxima muito o professor do aluno. Todo dia eu ligava o Meet para esperar os alunos e colocava uma música. No começo era a música que eu escolhia e depois eles faziam pedidos, né? E tinha vários pedidos de músicas. Daí a gente fazia um sorteio e cada aula tinha uma música. Essa foi uma ideia do professor e que foi muito, muito legal, porque aproximou bastante, deu uma conexão entre professor e aluno. No meu caso, com o curso de medicina, por exemplo, a gente teve aulas práticas e aulas online, as aulas teóricas todas online, mas a gente tinha atividades no laboratório. E isso foi muito bom mesmo, porque a gente dava aula teórica, gravada, era uma live, mas a live gravada, e no laboratório a gente tinha o contato com turmas menores, bem pequenas, mas a gente tinha um contato pessoal com o aluno. Então, muitas vezes, se ele tinha dúvidas e se ele ficava sem jeito de perguntar na live, ele perguntava na aula prática. E na aula prática a gente podia desenhar, eu gosto muito de desenhar e de rabiscar e ensinar sempre ilustrando, né, e com o movimento das mãos. E na aula prática a gente conseguia fazer tudo isso. Então, eu conseguia desenhar, fazer esquemas, fazer mapas mentais para eles, caso eles tivessem ficado com alguma dúvida da teórica. Não que a gente não use esses desenhos também na live, né? Mas desenhar ali, né, na tela do computador é um pouco mais complicado. Algumas alternativas eu utilizei também para interagir com esses alunos e para que eles tivessem algumas atividades mais semelhantes às de sala de aula mesmo. Por exemplo, alguns trabalhos de pesquisa que eles precisavam realizar essa pesquisa antes da aula, e eu até mesmo sorteava alguns alunos para apresentar na live mesmo. Então, eles tinham que abrir a câmera e tinham que falar o que eles tinham pesquisado, o que eles tinham descoberto, o que eles acharam daquele tema. Então, discutimos bastante na biologia também com evolução do homem, onde eles tinham que fazer uma pesquisa sobre isso, e a gente abriu para uma discussão, e eu fiquei com muito medo dessa discussão na live, porque achei que eles não iam participar, mas participaram, eles abriam a câmera, colocavam as ideias dele, daí se mutavam para que o outro colega pudesse abrir o microfone, abrir a câmera e
complementar ou contextualizar a ideia. Então, nós tivemos discussões que foram bem positivas nesse sentido, com uma pesquisa anterior e uma discussão em sala de aula. E tivemos também um momento que foi muito interessante, que também me deu medo quando eu propus, que era um júri simulado online, onde você tinha duas ideias diferentes, era na disciplina de evolução também. Então você tinha duas posições diferentes, o evolucionismo e o fixismo, e você tinha os jurados, né? Então cada grupo de alunos tinha que apresentar suas ideias e defender suas ideias enquanto era questionado pelo outro grupo. Foi uma atividade que durou 2 dias, né? Onde num dia um grupo apresentou e foi questionado, no outro o segundo grupo apresentou e foi questionado. E depois teve o fechamento com os jurados apresentando o resultado, né? Então foi muito interessante, superou as minhas expectativas, porque eles se envolveram e mesmo sendo à distância, mesmo eles tendo que abrir a tela, mesmo tendo que falar no microfone, apresentar seus slides, né, pelo Meet, mas foi muito produtivo. Eles conseguiram se expressar bem e conseguiram tirar o máximo de proveito dessa atividade. Então, eu acho que para a gente trabalhar com essas aulas online, a gente tem que ser muito criativo. A gente tem que sair do nosso conforto e testar ideias novas e, às vezes, adaptar as nossas ideias e a forma com que a gente dá aula. E sempre apostar muito no link, na ligação professor-aluno, porque fica um pouco defasada pela distância imposta pela live. Mesmo você estando ao mesmo momento com o aluno, vocês não estão presencialmente com ele. Então, essa ligação se perde um pouco. Então, o professor ele tem que ter um jeito de conseguir se conectar com os alunos nessas lives. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer essa ligação, que a gente se aproxime de alguma forma com os nossos alunos, as aulas ficam muito mais fáceis. Muitos alunos, inclusive, gostaram da ideia de ter as aulas gravadas, pois eles podiam assistir às aulas muitas vezes depois para estudar. Então, eles reviam essas aulas. Então, a gente teve aspectos muito positivos, mas a gente teve que ser criativo. A gente teve que pensar, a gente teve que trabalhar bastante, a gente teve que adaptar muita coisa e contar também com a parceria dos alunos. Eles também tiveram que se adequar nesse novo sistema. Tá? Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu queria contar um pouquinho da minha vida, da minha atividade, das minhas aulas para vocês. Tá? Espero que tenham gostado.